Oi, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. E o assunto que nós vamos abordar aqui hoje é um assunto que quando eu trouxe para minha rede social lá no Instagram, eu vi que muitas mães compartilhavam desse mesmo sentimento ou passavam por esses mesmos problemas e ninguém falava sobre isso, né? Na verdade, dentro da maternidade em si, eu vejo que nós mães passamos pelas mesmas coisas e a gente não se conversa entre si e acha que a gente tá ficando louca e aquela experiência que a gente tá passando é única e exclusivamente nossa, sendo que na verdade, quando você para conversar com outras mães, você vê que tá todo mundo no mesmo barco, que as mães simplesmente só não sentam e se abrem e se conversam para entender que sim, a gente passa pelas mesmas coisas, pelos mesmos desafios. Óbvio que cada uma com as suas particularidades, com as suas dificuldades, mas no geral muitas de nós passamos pelas mesmas experiências, pelas mesmas coisas. E quando há essa troca, a gente consegue se conectar melhor e ver que, tipo assim, poxa, não sou só eu, né? Tem mais gente passando por isso. Então é normal, então eu vou conseguir passar também. E um desses assuntos, né, que é algo que eu passei e eu creio que eu ainda passo, que é essa questão do relacionamento com Deus durante a maternidade. Então, antes de eu me tornar mãe, a minha vida, eu tinha muito tempo livre. Eu só não sabia disso, mas eu tinha muito tempo livre. Antes de eu me tornar mãe, eu tinha um relacionamento assim de muita intimidade com Deus. No entanto, que a maneira como eu recebi a notícia de que eu estava grávida do meu filho Josué foi através de um sonho. Deus me proporcionou sonhar, né? Eu sonhei que eu fazia um teste e dava positivo. E através desse sonho eu sabia que eu estava grávida, eu sabia que tinha sido o Senhor que tinha me dado esse sonho. Então, assim, eu tinha um relacionamento muito íntimo com Deus. Todos os dias eu fazia o meu devocional e eu passava 1, 2 horas estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, né? Compartilhava muito dos meus devocionais no Instagram. Mas depois que eu ganhei o meu filho, tudo mudou, porque a vida ela se torna muito diferente, né? Quem é mãe sabe disso. A nossa rotina vira de ponta cabeça, as nossas prioridades mudam. E por um tempo eu acabei me desconectando de Deus por conta dessa nova fase que eu estava vivendo. E foi um momento muito difícil para mim, porque eu sentia muita falta daqueles meus momentos com Deus, né? Eu sentia falta da minha intimidade com Deus, eu sentia falta de poder ter 2 horas para sentar e fazer o meu devocional e orar e estudar, porque é algo que eu gosto muito. E depois que eu ganhei o meu filho, isso acabou se perdendo. Foi algo que eu senti muito assim, né? Eu senti que durante um grande período eu perdi essa minha intimidade e esse meu relacionamento com Deus, ele foi atingido, porque eu não sabia mais conciliar a minha nova rotina com o meu tempo de oração e intimidade com Deus. Até eu entender que tudo bem eu não ter mais 2 horas exclusivas para o Senhor, porque a rotina que eu tenho hoje ela é diferente da rotina que eu tinha antes de me tornar mãe. O que a gente não pode deixar de buscar é ter um relacionamento com Deus. E existem diversas maneiras e diversas formas que a gente pode buscar de ter um relacionamento com Deus. Então, isso só passou a doer menos em mim, a me atingir menos, porque sim, eu me sentia muito culpada por não poder mais ler da maneira que eu lia, por muitas vezes deixar de orar, né? Por muitas vezes deixar de ter meus momentos ali com Deus no secreto, porque eu me sentia culpada, eu falava, Senhor, como pode, né? Eu orei tanto durante tantos anos, eu orei tanto durante a minha gestação, sabe? Eu fui tão abençoada e a hora que o Senhor me dá o maior presente da minha vida, que é o meu filho, que é o fato de eu ter me tornado mãe, eu me afasto do Senhor e eu me torno ingrata, né?
Era isso que eu sentia. Eu me sentia uma ingrata, porque Deus me havia dado exatamente tudo aquilo que eu pedi em minhas mãos. E eu não tinha mais tempo para Deus. E isso me doía. Até depois de muito, muito tempo mesmo, inclusive algo recém, nem faz tanto tempo, em que eu tive uma conversa com uma das minhas cunhadas, e ela é assim, uma mulher muito de Deus, uma mãe, uma serva muito exemplar. E eu tava conversando com ela, sabe? Porque teve momentos em que eu tinha vontade de desistir de tudo, né? Às vezes desistir até do meu trabalho, que é algo que eu amo tanto, porque eu não estava conseguindo conciliar mais a minha rotina e eu não achava esse tempo para Deus. E a minha cunhada, muito, muito sábia, me disse uma coisa, né, que é o que eu queria deixar aqui de ensinamento para vocês, mamães que passam ou que passaram por isso, né, e que não importa a forma como nós adoramos a Deus, ou não importa a forma como nós buscamos a nossa intimidade com Deus. A gente não precisa de 2 horas de oração se a gente não tem essas 2 horas, mas a gente precisa entregar aquilo que a gente tem. A gente tem que dar para o Senhor o nosso melhor. E às vezes o meu melhor vai ser diferente do seu melhor. Às vezes eu consigo 2 horas, às vezes não. Então às vezes o meu melhor para o Senhor vai ser 2 horas, então vai ser o que eu vou entregar. Às vezes o melhor que eu tenho para entregar para Deus são 5 minutos de oração, mas vão ser 5 minutos de oração com o coração aberto. E eu tenho certeza que Deus vai receber essa oração. Assim como o meu melhor é diferente do seu melhor. Mas o importante é a gente não perder esse relacionamento com Deus e não se cobrar em ter horas e horas ajoelhadas ao pé do Senhor quando a gente não consegue simplesmente ter essas horas, entende? De nada vale, às vezes, a gente se dedicar 3 horas se essas 3 horas não forem de coração aberto, não forem de uma oração sincera, de palavras sinceras. Às vezes a gente quer se dedicar ali 3 horas e a gente não consegue nem conversar com Deus, porque a gente fica pensando que a gente quer cumprir aquele horário, a gente quer cumprir aquele parâmetro, aquele tempo estabelecido para ter um relacionamento com Deus e a gente se embanana toda. Então, na verdade, o que Deus quer de nós é um coração sincero, uma oração sincera, uma intimidade sincera. E o que nós mães precisamos entender é que nós vamos achar diversas formas de adorar a Deus e de ter essa intimidade com Ele. Formas novas, diferentes de quando nós não éramos mães, né? Então, por exemplo, louvor, né? Escutar louvor, cantar louvor é uma forma da gente se conectar com Deus. E eu sinto muito, eu sou uma pessoa assim muito conectada com a música desde criança. Então, para mim, o louvor é uma forma em que eu consigo me conectar muito com Deus mesmo. Eu sou muito tocada através de louvores. Então, tem dias em que, infelizmente, eu não vou conseguir sentar para ler minha Bíblia e fazer a oração do jeito que eu gostaria de fazer, mas eu posso colocar um louvor enquanto eu lavo a louça, eu posso colocar um louvor enquanto eu limpo a casa, e dessa forma eu consigo continuar me conectando com Deus e não deixar que essa intimidade ela morra, e não deixar que essa intimidade ela vá embora. Eu posso conversar com Deus no trânsito, sabe? Enquanto eu me desloco de um local para o outro, eu posso fazer uma oração, nem que seja breve, mas que ela seja sincera e de coração aberto. Porque Deus, ele não está procurando palavras bonitas, ele não está procurando horas e horas e horas de oração. Ele está procurando um coração sincero, disposto e aberto para ter intimidade com ele, para conversar com ele. É isso que ele quer de nós. E tem uma música, né, inclusive, que fala: eu sou teu pai, não quero religiosidade, eu quero intimidade. Algo assim, minha memória de mãe é péssima, gente. Mas a gente precisa entender que nós, como mães, exercendo o papel de mães, nós também temos outros altares de adoração,
né? Enquanto a gente cuida daquela vida, a gente se dedica a cuidar daquela nova vida, a gente se doa por inteiro para aquela vida, a gente serve de alimento, a gente cuida, a gente troca fralda, a gente educa. Isso também é um altar de adoração para Deus. Nós não estamos deixando de adorar a Deus, porque nós estamos encarregadas desse cargo. Nós continuamos adorando Ele agora de outra forma, porque se a gente está vivendo aquilo é porque o Senhor nos concedeu a chance de viver aquilo, de viver a maternidade. Então vamos fazer com que Deus seja honrado através da nossa maternidade. Se é o Senhor que nos concedeu isso, vamos honrá-lo através daquilo que Ele nos concedeu, na criação dos nossos filhos, né? Fazendo com que nossa casa seja uma casa de princípios, de valores, cuidando da educação dos nossos filhos, fazendo com que nossos filhos andem no caminho do Senhor, fazendo com que nossos filhos amem ao Senhor, que eles aprendam quem é Deus, sabe? Então, ali também é um altar de adoração. E por mais que a gente não tenha agora todo o tempo do mundo que a gente gostaria de ter para o Senhor, muitas vezes a gente gostaria de estar servindo na igreja, de estar participando ativamente de eventos da igreja, e muitas vezes a gente não consegue. Os cultos que eu levo Josué, nem sempre são os cultos que eu mais consigo absorver a palavra de Deus, sabe? Que muitas vezes eu não consigo prestar atenção no que está sendo falado, porque ao mesmo tempo que eu estou ouvindo a palavra, eu tenho que prestar atenção no meu filho e corrigir, pega e dá comida, e dá brinquedo, e reclama, e pega no colo. Então a gente escuta e fica cuidando do filho ao mesmo tempo. Então nem o culto é da maneira como ele era antes da gente, né, ter um filho. E nem mesmo isso, nem mesmo essa questão deve ser uma questão que nos interfira no relacionamento com Deus. Porque a gente tem que entender que vai ser assim por um bom período de tempo e depois vai passar, mas a gente não deve deixar de ir ao culto, entende? A gente não deve deixar de frequentar a igreja porque a gente não absorve da maneira que a gente absorvia antes. Porque o ambiente, só de você estar ali no ambiente, você está recebendo, entende? Você tem a oportunidade de levar o seu filho para que ele absorva as coisas daquele ambiente também, para que ele aprenda as coisas daquele ambiente. Então o Josué, por exemplo, agora ele está aprendendo a falar Jesus, amém, aleluia. Quando a gente fala para orar, ele faz assim com as mãozinhas. Então, também é uma forma de adorar a Deus, sabe? E eu demorei a entender isso foi algo que me afetou durante muito tempo na minha maternidade. Inclusive, tem dias que eu ainda tento sentar, ler e fazer meu devocional, e às vezes para eu concluir um curto devocional, eu demoro mais que meia hora, porque eu sou interrompida a cada instante, eu tenho que parar para dar atenção para o Josué, mas faz parte, né? O importante, como eu disse, é a gente tentar sempre manter essa nossa intimidade com Deus ativa, porque o que a gente não pode fazer é deixar com que essa chama em nosso coração, que arde por Deus, ela se apague. Então a gente vai dar o nosso melhor, independente de qual ele seja. Então, sabe qual é a forma que eu mais oro hoje em dia? A hora que eu vou fazer o Josué dormir. Eu deito com ele na cama e eu fico com ele lá até com que ele adormeça. E enquanto ele, né, tá ali pegando no sono, eu oro. E eu oro por pensamento para não acordar o meu filho. E eu oro assim com um coração sincero, aberto. E às vezes é esse momento que eu vou ter para orar no dia, em silêncio, muito diferente do que era antes, por pensamento, mas é o que eu tenho, e o que eu tenho eu entrego ao Senhor. E é isso que importa, sabe? A gente entender em quais situações a gente consegue fazer com que o nosso relacionamento com Deus se mantenha ativo, porque não vai ser da forma como era antes de ter um filho, mas não significa que a gente não precisa ter esse relacionamento com Deus, igual eu deixei muito tempo essa intimidade se esfriar depois que eu tive o Josué, porque eu demorei para entender isso. Porque para mim que eu tinha que sentar e fazer 2 horas de devocional. Mas não é mais assim, entende? Então, às vezes eu oro enquanto eu tô a caminho de algum lugar.
eu escuto louvor, eu converso com Deus enquanto eu estendo roupa, enquanto eu lavo roupa, enquanto eu lavo a louça, eu oro em pensamento enquanto eu faço meu filho dormir. E são esses os momentos em que eu consigo me encontrar para me conectar com o Senhor. Como eu disse, eu creio que é isso que Deus quer. Ele quer um coração sincero, uma pessoa disposta a se entregar para Ele. E a gente faz isso hoje, sendo mães, da maneira que a gente consegue, da maneira que a gente consiga honrar e manter essa intimidade com Deus ativa, sabe? Então, assim, não se culpe se você não dedica mais as mesmas quantias de horas que você dedicava para o Senhor antigamente. Ou se você não consegue servir igual você servia antigamente antes de se tornar mãe. Ou se você não consegue buscar ao Senhor como você buscava antes de se tornar mãe. Não se culpe por isso. É claro que a gente deve sempre buscar melhorar como filha e serva de Deus, porque sim, a gente tem o que melhorar todos os dias. Mas o importante é que acima de tudo, acima de toda a correria, acima de tudo que a gente passa ali enquanto mães, né? Acima da casa, acima de ser mãe, acima de ser esposa, que a gente possa encontrar brechas na nossa rotina, em que nós possamos manter o nosso relacionamento com Deus ativo, porque isso é o mais importante. Não importa a forma como você vai buscar, ou não importa a forma como você vai fazer para manter o seu relacionamento com Deus ativo. O importante é que você mantenha o seu relacionamento com Deus ativo, porque isso é o mais importante. A chama que arde em nosso coração por Deus, ela não pode apagar. E nada pode ocupar o lugar do nosso Senhor. Então a gente, por mais que a vida seja essa correria toda, a gente precisa sempre encontrar maneiras em que a gente pode buscar essa intimidade com Deus e glorificar a Deus. Seja louvando, seja orando em pensamento, seja da maneira que for. Que a sua intimidade e que sua chama por Deus não se apaguem. Esse é o meu desejo. E fica aqui essa reflexão, esse ensinamento que eu tive, que eu ainda passo, que eu ainda busco melhorar todos os dias, para que se você passou por isso, né, ou tá passando, possa servir de aprendizado para você também, que você possa colocar em prática na sua vida e que o Senhor sempre esteja contigo, te abençoando nos seus afazeres e principalmente como mãe e serva de Deus.